E a paz do Senhor, que é irmão Felipe, estamos reunidos mais uma vez aqui em torno do nome de Jesus, nesta série de reflexões sobre as táticas do espírito do anticristo. Talvez te pareça, alguém que está acompanhando até agora, talvez eu estou sendo muito superficial, não estou aprofundando em algumas coisas, mas eu creio que ao passo que a gente for vendo toda essa construção que tem sido feita desde o primeiro vídeo até agora, poderá ter uma ideia sobre essas táticas e como o espírito do anticristo age. Porque em cada uma dessas postagens eu estou falando sobre uma das táticas, mas eu quero frisar, e como também já frisei outra vez, que o inimigo ele não usa apenas uma. Ele é um sábio estrategista e ele não usa apenas uma das suas táticas para lutar contra o povo de Deus, mas está sempre a guerrear. Por isso não podemos dormir, né? Nós temos que estar sempre vigiando, em oração e em perseverança na palavra de Deus. Gostaria, para não ficar só nas minhas palavras, ler um texto para iniciar esse sétimo vídeo sobre as táticas do espírito anticristo. O sétimo vídeo tem como título Ridicularizar o cristianismo. Quando ouviram sobre a ressurreição, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. É a postura de uma pessoa ímpar, uma pessoa que não conhece a Deus, é sempre essa: a de se opor, de não aceitar e de ridicularizar o cristianismo. Eu tenho visto muitos ataques ao cristianismo hoje em dia, dentro da igreja, infelizmente, como instituição, né? Ou seja, da igreja como instituição, não da igreja como corpo místico, porque dentro da igreja corpo místico não vai vir, mas da igreja como instituição vem. E do lado de fora, já é esperado do lado de fora, né? Ninguém espera que venha isso de dentro dos irmãos, diante dos irmãos, né? Nas igrejas as pessoas atacam a liderança, o pastor é ladrão, pastrouxa, né? E outras barbaridades que as pessoas podem falar, né? Não pode, mas falam, né? As pessoas não possuem medo, aquele medo com respeito da pessoa do Espírito Santo, aquela reverência, né? Mas elas o entristecem, elas blasfemam e juntamente são exterminadas sua abominável iniquidade. Quando uma coisa se torna vulgar, se torna pequena e medíocre, ela então se torna ridícula. E é essa imagem que eles querem passar a respeito da igreja. Eles já nos chamam de povinho, e já nos tratam como povinho, como aqueles que não sabem nada, como uma turma de ignorante, né? Os pés encostada, os aleluia, aleluia, farinha na cuia, uma coisa assim. É claro que hoje em dia muitos artistas têm se declarado cristãos, mas isso não reduz ou torna o cristianismo grande em estima diante dos homens, apenas o facciona em dois cristianismos: o ortodoxo, também chamado de fundamentalista, e o contemporâneo, ou cristianismo do oba-oba, que é esse, claro, que tem atraído a preferência de muitos, né? Porque eles só querem o venha a nós, como diz acreditado, mas o vosso reino mesmo eles não querem, né? Aquilo que diziam antes, aleluia, aleluia, farinha no prato, ou chamando o pentecostal de pedra encostada, pode até ter ficado no passado, né? Não se ouve mais falar. Mas a opressão, censura, o sarcasmo, a indiferença com que nos tratam ainda continua. Muitas novas seitas cristãs surgem do desejo de adequar o cristianismo ao mundo para não ser ridicularizado por ele. Então, para não ficar carregando essa imagem, né? Muitos movimentos cristãos, gospel, têm surgido para poder trazer uma roupagem mais
fora do estereótipo, né? Uma roupagem que fuja das críticas que mostram na novela, né? A mulher com saiotão, os homens com a camisa assim, né? Aquela imagem, né? Aquelas coisas tão superficial, e eles querem passar que é uma forma de ridicularizar. Você não vê eles conseguirem fazer um filme sério, com pessoas atuando sério, de forma que te convençam que eles estão realmente vivenciando na sua interpretação o cristianismo. Talvez quando eles querem interpretar uma pessoa qualquer chorando, vivendo uma cena triste, eles fazem, você até chora. Mas quando querem interpretar um crente, por mais que eles queiram interpretar um crente sincero, eles não conseguem. Porque eles não conseguem captar a essência, né, do verdadeiro cristão. Muitas vezes eles nem têm o desejo de fazer isso, eles nem zelam por fazer isso. Muitas novas seitas cristãs surgem do desejo de adequar o cristianismo ao mundo, já tenho falado sobre isso, né? Infelizmente, muitas igrejas querem e fazem isso. O grande problema é que estas seitas fazem confirmar o preconceito, ou seja, elas querem fugir, mas elas acabam confirmando. E as mentiras que as pessoas ímpias diziam de nós, pois é justamente nesse momento que surgem os pastores ladrões. É justamente nesse contexto dessas igrejas que querem fugir do estereótipo, mas não querem, porque a igreja que onde não tem um pastor ladrão é aquela igreja onde o pastor nasceu de novo, onde o pastor é uma nova criatura. Porque se for um homem apenas convencido e não convertido, não for um homem que recebeu um novo nascimento, ele é um guia cego guiando outros cegos, né? E é claro, todos estamos sujeitos a erros. E nas igrejas todas se erram. Mas o que eu quero dizer é que esses movimentos que querem muitas das vezes fugir do estereótipo que o mundo quer impregnar em nós, eles acabam, na verdade, confirmando o estereótipo. Eles acabam, na verdade, confirmando, porque eles acabam esquecendo que o que faz um crente de verdade é o novo nascimento, é ele aceitar Jesus, ele ter a fé em Deus e na palavra de Deus, em Jesus Cristo, conforme as Escrituras, é ele conhecer a doutrina cristã e ser nascido do Espírito e não nascido da carne. Mas quando as pessoas querem adequar-se ao mundo para não ser ridicularizado pelo mundo, elas começam a abrir mão do verdadeiro cristianismo, começam a viver um cristianismo de fachada, onde as pessoas não nasceram de novo, e se as pessoas não nasceram de novo, elas não vão produzir um fruto do Espírito. E aí sim, ali vai haver ladrão, vai haver assassino, ali vai haver estrupador. Não digo ex-ladrão, não digo ex-assassino, não digo ex-estrupador, digo vai haver sim esse pessoa, porque essas pessoas não nasceram de novo, não foram nascidas do Espírito, não foram nascidas de Deus. Então, se não nasceu de Deus, ainda prevalece a carne, ainda prevalece o homem corrompido e totalmente dominado pelas paixões do mundo. Mas a igreja tem que saber isso, que nós não podemos adequar ao mundo, nós precisamos adequar a Cristo, nós precisamos nos ajustar ao corpo, para que o corpo, que ajustados nós ao corpo, Cristo possa então trazer sobre nós a sua santificação, a sua justificação e tornando-nos nova criatura nele, ajustados ao corpo, sendo guiados pelo Espírito. O Espírito Santo nos ajustará, né? E promoverá em nós um verdadeiro novo nascimento, que é segundo a palavra de Deus, segundo a fé em Cristo Jesus para a salvação. É nesses movimentos que surgem os pastores ladrões, ou são movimentos fundados pelos mesmos. É justamente esses movimentos que querem adequar o cristianismo ao mundo, onde não se preocupa com transformação de vidas, onde não se avalia os frutos
dos ditos convertidos, ou seja, é pelo fruto que se conhece de Jesus. É que surgem aos montes ideias mirabolantes que transformam as igrejas em shows, cultos, em espetáculos, pastores e animadores de plateias, onde crentes não adoram, mas iludidos, pensando que estão adorando, apenas estão assistindo os cultos, como se estivesse assistindo um filme emocionante, né, aquele filme que te faz chorar. Mas as igrejas ortodoxas, aquelas verdadeiras, né, aquelas taxadas de fundamentalistas, né, não fundamentalistas no sentido histórico da palavra, mas que são taxados de fundamentalistas por estar fundamentado na palavra de Deus, ainda essas igrejas ainda estão sendo vaiadas, essas igrejas ainda estão sendo jogadas na várzea e perseguidas no mundo como igrejas intolerantes e pregadores de ódio. É nelas onde a glória do mundo não resplandece, mas sim a glória do eterno, pois a glória do mundo não é luz e sim trevas, mas a glória de Deus é que levanta os mortos da escuridão. Levanta-os e os tira na escuridão, porque resplandece a luz sobre eles. Glória a Deus. Ridicularizar, a palavra ridicularizar, é desfazer de algo, tornar algo uma coisa feia, fora de moda, de uso, antiquado, uma coisa vergonhosa aos olhos das pessoas. Quantos adolescentes e mesmo os adultos até se autodenominam cristãos e no meio de amigos são prosas, falam de tudo, mas se intimidam ou se falam são breves quando o assunto é o Senhor Jesus. Eles falam de tudo, mas quando o assunto é o Senhor Jesus, eles se intimidam. E quando o assunto é a defesa de sua própria fé, sua fé cristã, eles acabam, infelizmente, barganhando alguma coisa. E mesmo quando precisa defender talvez a sua própria denominação, eles pulam fora. Hoje em dia está na moda ser evangélico. O que para a vergonha nossa não entrou na moda foi defender e viver o evangelho. E com isso, testificar ser crente é normal, mas ninguém quer testificar a sua fé. O que é que ser crente significa verdadeiramente. Mesmo que essas pessoas não saibam, mas dentro de si, seu senso de ridículo está contaminado pela opinião pública, pela opinião da TV, da mídia, dos ímpios em geral, sobre o cristianismo genuíno, pois o mesmo recebe constantemente esta mensagem através de músicas seculares que nos são impostas nos carros, que as gritam nas ruas, através de suas músicas, pelos professores que nos censuram nas escolas, pelas novelas, filmes e séries que nos caracterizam com estereótipos simples de gente ignorante e de gente louca, desequilibrada. Aquela série lá da Netflix Calvário, né, em português. Essa série é um escândalo contra a igreja. Ela coloca em uma igreja, é difícil você não achar alguém que pisa fora da linha, né? Uma igreja você vai achar um ladrão, numa outra igreja você vai achar um falso, sempre vai achar um joio. A Bíblia diz que o joio está no meio do trigo, mas não quer dizer que a igreja seja assim, não. Ali há um está errado, ou dois, pessoas que ainda não nasceram de novo, mas ali há os que nasceram de novo. Naquela série lá, eles colocam todo mundo, principalmente os líderes. Aliás, começa pelos líderes. Todos os líderes são cheios de adultério, cheios de fornicação, e estão lá pregando, estão lá falando, e coloca aquela bagunça toda dentro daquela série. Ela não parece nem ser uma igreja, aquilo ali, né? Infelizmente. Alguém pode dizer, mas isso é realidade. Não é realidade, não. Não é realidade, não. Se aquela lei é realidade, então não existe. Então só existe impostores no púlpito. Só existe lobos no púlpito. E isso não é uma verdade. Existem muitos homens de Deus no púlpito, muitos servos de Deus no púlpito. E se existem alguns impostores, se existem alguns lobos, eu não vou negar. Mas aquilo ali é um ultraje. Ninguém faz uma série séria. Todos que fazem séries que dizem que é para
representar o povo evangélico, faz metendo a lenda o povo evangélico, infelizmente. Né? Aquele Boechat, né? Deu numa entrevista recentemente no Roda Viva, acho que é Roda Viva mesmo, se eu estou errado, viu? Alguém me corrige. Falando que quanto mais lê a Bíblia, mais é ateu. Mas uma pessoa que não conhece realmente e verdadeiramente não é a Bíblia. É uma pessoa que vive debochando, que resiste ao Espírito Santo. Então, é difícil. Quem resiste ao Espírito da verdade vai ser convencido por quem? Se é o Espírito Santo que convence os homens, né? Ok? E é assim que ele atua, né? Hoje as pessoas rotulam o cristianismo genuíno como fundamentalista. Para mim, ser fundamentalista no sentido sério da palavra, né? É ser uma pessoa fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia. É ter um cristianismo fundamentado nos ensinamentos na vida de Jesus e seus apóstolos. É uma grande satisfação e é o alvo de cada crente verdadeira ser como Cristo, né? Só que quando as pessoas do mundo nos classificam, eles logo nos associam àqueles homem-bombas muçulmanos, aqueles radicais extremistas do muçulmano. O fundamento do cristianismo é a paz. Quando Pedro pegou na espada e cortou a orelha do homem, Jesus brigou com ele, né, e restaurou a orelha do soldado. Né? Ele disse: se eu quisesse, eu pediria ao Pai e mandaria uma legião de anjos para me defender. O nosso fundamento é a paz, é a ministração do Evangelho da paz, aquele que restaura, e reconcilia o homem com Deus. Ok? Assim, nós concluímos o nosso 7º tópico hoje. É uma das táticas que o espírito do anticristo tem atuado nos dias de hoje e não era diferente naquela época. Eles procuram ridicularizar a mensagem do evangelho para tentar com isso esvaziar o valor e o peso que ela tem. Né? Mas quando os homens de Deus procuram viver no espírito e serem guiados pelo espírito, a sua palavra ela tem peso e ela causa temor aonde passa. Quando a gente vê a vida de Pedro, um homem de Deus, e a vida de Paulo, um homem de Deus, que até os demônios respeitavam, os exorcistas judeus tentaram usar o nome de Jesus, e aí o demônio falou: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Ou seja, e partiu para cima deles, feriu uns, deixou outros nus, e aí aquilo causou um grande temor. A mensagem do evangelho, ela causa temor, um temor santo, aonde ela é ministrada. Quando Charles Finney, um dos que participou de um dos grandes avivamentos, né, que houve no século XIX, ele viveu aquele avivamento e disse que uma cidade que foi muito impactada, onde a maioria esmagadora havia sido convertida e tocada por Deus ali nos Estados Unidos, disse que quando as pessoas iam começando a se aproximar da cidade, ele sentiu uma atmosfera diferente e caiu um temor e uma reverência santa na vida deles, ou seja, a presença de Deus na vida de homens que andam segundo a vontade de Deus, elas causam um temor e elas enaltecem o nome de Deus. Mas quando as pessoas, o crente começa a querer se adequar ao mundo e não deixa o Espírito mover e guiar a sua vida, né? Então ele começa a se esvaziar dessa glória. Mas aonde há a glória de Deus, ali há um temor santo, ok? Fiquem com Deus e na paz do Senhor.